Olá, seja muito bem-vindo ao programa Acelerando na Confeitaria. Aqui nós discutimos as principais estratégias para que você consiga faturar mais de R$ 3.000 todos os meses vendendo caseirinhos no conforto da sua casa e com um baixo investimento inicial. O meu nome é Carolina Xavier, do Carolina Xavier Doceria, e hoje nós vamos falar sobre os principais segredos para você ter um caseirinho perfeito aí na sua casa e vender muito. Então vem comigo! Separei hoje várias dúvidas que eu recebo bastante quanto aos caseirinhos, para que você nunca mais erre e saiba exatamente o que você está errando e possa consertar. Então vamos começar? A primeira dúvida que eu recebo bastante é: Carol, por que é que o meu bolo racha? E essa questão do bolo rachar podem ter vários fatores que influenciam, mas acredito que o principal é o tempo de descanso de um bolo. Você não pode simplesmente tirar ele do forno e já começar a decorar para entregar para o seu cliente. Mas, Carol, por quê? Porque o bolo quente ele ainda não adquiriu a estrutura necessária para que ele fique firme e aguente o peso do recheio sobre ele. Claro que tem suas exceções, não são todos os bolos quentes que vão rachar, mas a grande maioria isso acontece, tá? Então você não pode tirar ali um bolo da forma e simplesmente rechear. Tem que esperar ele esfriar completamente para poder rechear. E isso vai garantir um bolo muito mais estruturado, vai garantir a umidade correta do seu bolo, porque quando você decora com ele muito quente ainda, você acaba deixando vapor dentro da massa. E isso pode facilitar com que ela azede mais rápido, visto que vai aumentar a proliferação de bactérias, tá bom? Então é um passo muito importante que você deve seguir antes de começar a fazer qualquer caseirinhos. Próxima perguntinha. Essa pergunta aqui eu quis trazer para vocês porque eu acho que nem todo mundo sabe e vale muito a pena que você tenha uma certa compreensão sobre isso. Que é, Carol, qual a massa ideal para cada tipo de recheio? E é uma resposta simples que eu tenho certeza que você vai fixar aí na sua cabeça e nunca mais vai esquecer. Quando nós temos massas pesadas, por exemplo, uma massa amanteigada, é necessário que eu recheie ela com um recheio mais denso para que ela forme uma estrutura melhor para o seu bolo. Então, se você tem bolos muito leves, como a massa genoise, a massa pão de ló, essas massas que requerem ali um recheio um pouco mais fluido, um pouco mais leve. Por exemplo, um mousse, uma geleia, um creme de ninho, um creme 4 leites e por aí vai, vão combinar muito melhor para a sua massa. Então, sempre que você tiver uma massa muito pesada, por exemplo, uma massa amanteigada, não significa que você não possa usar um recheio leve. Você pode, mas vai prejudicar um pouco mais a estrutura do seu bolo. Então, você sabendo utilizar o recheio de uma forma correta, você consegue ter estrutura e sabor no mesmo bolo. Então, se a massa é pesada, coloque sempre um recheio um pouco mais denso e se a massa for um pouco mais leve, recheios mais fluidos e mais leves vão trazer ali uma maior elegância e uma maior estrutura para sua massa. Não adianta você querer fazer um bolo alto, um bolo com a massa muito pesada e colocar um recheio muito, como é que eu posso dizer, sem estrutura, um recheio mais fluido, porque ele não vai suportar o peso das sobrecamadas em cima dele e vai acabar prejudicando a estrutura do seu bolo. E uma próxima questão que eu quis trazer aqui, porque realmente me perguntam bastante, é a seguinte: Carol, por que o meu Red Velvet fica escurinho? E, gente, essa questão do Red Velvet ficar escurinho tem dois fatores que influenciam para que isso aconteça, tá? Na verdade, tem três. O primeiro é excesso de chocolate em pó. Toda massa Red Velvet, ela leva um pouco de chocolate em pó. E por que ela precisa desse chocolate em pó? Primeiro, para deixar naquela corzinha vermelhinho mais fechado, porque todo Red Velvet, a função dele não é ficar aquele vermelho muito aberto, tá? O Red Velvet é inspirado na cor da beterraba, então ele tende a ficar um vermelho um pouco mais fechado. O chocolate em pó ele vai trazer tanto sabor quanto a questão da coloração, tá? Se você exagera no chocolate em pó, o seu bolo vai ficar muito escurinho e talvez fique mais para o marrom do que para o vermelho. Segundo passo muito importante é a temperatura do seu forno. Se você assar um bolo que você quer ali privilegiar a coloração em uma temperatura muito alta, a parte externa do seu bolo vai cozinhar um pouco mais e vai tender a ficar mais dourada do que na cor que ele deveria realmente ficar. E outro fator que influencia bastante, o tipo de desmoldante que você vai utilizar ali na sua forma. Por exemplo, se você utilizar um desmoldante em spray ou um desmoldante em pasta que você faça em casa, ele vai evidenciar muito mais a coloração do seu bolo. Já se você usar, por exemplo, untar a sua forma com manteiga e farinha, margarina e farinha, óleo e farinha,
você vai estar criando uma película ao redor do seu bolo e essa película, quando vai ao forno, ela vai dourar, então ela não vai evidenciar tanto a coloração do seu bolo. Então, essa questão de utilizar o desmoldante correto, a temperatura correta e a proporção correta dos ingredientes vai fazer toda a diferença para que você faça assim um Red Velvet perfeito e ele saia bem molhadinho e bem fofinho e na cor correta, tá bom? E a próxima dúvida que a gente tem recebido bastante é: Carol, por que que o meu brigadeiro fica pesado, fica puxento? Quando eu vou fazer um trabalho de bico ali no meu caseirinho, eu noto que eu tenho dificuldade para deixar o brigadeiro fluir, para que ele fique um ponto bonito. E isso ocorre quando a gente cozinha muito brigadeiro em uma temperatura baixa. O que que acontece? Quando a gente cozinha em uma temperatura baixa, a gente deixa com que os açúcares do nosso leite condensado, do nosso chocolate em pó, eles caramelizem de uma forma mais lenta. Então, o que que acontece? No lugar do seu brigadeiro cozinhar de uma forma rápida e atingir ali o ponto correto, ele meio que carameliza, dando esse aspecto de caramelo mesmo, que é esse aspecto meio mais puxentinho que você puxa e ele forma aquele fio. Ele não fica aquele caimento tão bonito quanto deveria. Então, isso acontece por conta da temperatura e do tempo de preparo. Se você está assando numa temperatura muito baixa, aumenta o tempo de preparo e isso costuma acontecer. Então, fiquem atentos. Eu sempre dou a dica de fazer brigadeiros ou qualquer recheio no fogo de médio para alto. Se você for mexer em uma panela só, à mão mesmo, nunca passo de 2, 3 latas, porque isso vai aumentar muito o tempo de preparo. Então faça de pouquinho em pouquinho para garantir que ele vai ficar no ponto correto para você trabalhar e vai ter um caimento ali muito mais bonito, vai ficar muito mais brilhoso, tá bom? Vamos para o próximo tópico. Carol, como que eu aumento a validade dos meus recheios? E essa questão eu costumo dar muito essa dica para as minhas alunas, e não só para as minhas alunas, para os meus seguidores, para todo mundo que está me acompanhando. A questão de aumentar a validade dos recheios é essencial, porque você ganha tempo para trabalhar com aquele recheio. Então você fez ali um bolo, fez um recheio, sobrou um pouquinho, você consegue guardar e aumentar a vida útil dele, para que você possa trabalhar outras vezes com o mesmo recheio. Então, o que que acontece? Para aumentar a validade do seu recheio, é interessante que você utilize 1 colher de sopa de glucose de milho para cada receita do seu recheio. E isso vai fazer com que ele cristalize mais devagar, que o processo de cristalização natural, por exemplo, de um brigadeiro, que demora em média de 3 a 4 dias, passe a durar 6, 7 dias. Às vezes ele dura até 8, dependendo do sabor. Então, a questão da glucose, ela vai reduzir esse processo de cristalização natural do seu recheio. Então, é uma jogada aí que você consegue, principalmente para doces de festas, por exemplo, casamento, que você precisa fazer um volume muito grande e em um tempo menor. Então, você consegue utilizar a glucose para aumentar a validade dos seus recheios e conseguir produzir com uma antecedência maior e fornecer para o seu cliente um produto com muita qualidade. Então, utilizem a glucose que vocês vão ver total diferença nos recheios de vocês. Próximo tópico. Carol, posso congelar massas e recheios? Sim, vocês podem congelar tanto as massas quanto recheios, tá bom? Massa, eu sempre dou a dica de você congelar ela crua e depois levar para assar. Mas também é possível congelar a massa já assada. E como que eu faço para fazer isso? A massa crua eu simplesmente distribuo naqueles sacos de congelamento que vende aí em qualquer casa de confeitaria. Então distribuo, coloco a etiqueta dizendo qual que é a massa, qual foi a data de fabricação e qual que é a data de validade. Uma massa congelada em um bom freezer, ela costuma durar de 20 a 30 dias congelada, tá? Então você consegue ter esse tempo aí para trabalhar com ela da forma que você quiser. E eu sempre dou a dica também de você congelar em porções pequenas. Por exemplo, já coloca porcionado lá. Por exemplo, bolo de 15, aro 15, bolo aro 18. E assim você já vai ter porções individuais e não vai precisar descongelar toda a sua massa para tirar uma pequena porção. Porque isso faz com que a validade do seu bolo acabe sendo reduzida, tá bom? Então, não é interessante que você fique congelando e descongelando massa. Então, é interessante que você faça esse processo uma única vez. Então, congele a massa já porcionada para que você apenas retire o que você vai precisar. E quanto aos recheios, eu faço da mesma forma. Congelo eles enroladinho no plástico filme. Eu fecho bastante o recheio, formo um bloquinho assim, como se fosse um tijolinho. Coloco a etiqueta em cima dizendo qual que é o recheio e qual que é a validade. A validade dos recheios eles vão variar de 15 a 30 dias.
Se for com glucose, varia de 20 a 45 dias. Ah, Carol, mas como é que eu vou saber qual que é a validade? Um recheio, por exemplo, que você utilize coco fresco, um recheio que seja mais sensível, ele acaba tendo a validade um pouco mais reduzida. Então, é interessante que você faça a sua receita e verifique quanto tempo que ela está durando no seu freezer, porque varia de freezer para freezer, varia de temperatura para temperatura e de preparo para preparo. Então, é interessante que você separe um dia para fazer esses testes, para que você tenha ali registrado todos os tempos para cada tipo de recheio que você trabalha. Isso vai fazer com que você ganhe tempo. Eu, na minha cozinha, sempre tenho recheios já congelados, massas já congeladas, porque se surgir um pedido de última hora, eu tenho condições sim de atender caso eu queira e consigo lucrar em um pouco mais, porque eu acabo ganhando tempo na hora do preparo, tá bom? Principalmente docinhos gourmet, sempre deixo a massa pronta e o cliente pede, eu só faço enrolar e já entrego. Então é muito fácil, é rápido de descongelar e torna aí uma praticidade enorme para você que quer trabalhar em larga escala, tá bem? Outro tópico muito interessante sobre esse tema, que eu acho muito válido trazer, é, Carol, qual que é o diâmetro correto para trabalhar com bolos caseiros? E quando me fazem essa pergunta, eu não digo que tem um diâmetro correto para você trabalhar com bolos caseiros, porque depende muito do que você quer fazer. Por exemplo, quando eu comecei, eu não tinha condições de investir em várias formas, então eu só tinha uma única forma, aro 20, e eu só trabalhava com um tamanho único de 20 centímetros. Então, o que acontece? Isso fez com que eu conseguisse produzir uma quantidade maior usando apenas um diâmetro de forma, tá? Então, não tem ali quais são os diâmetros ideais para você trabalhar. Vai depender do público que você quer atingir e de como que você quer trabalhar com isso. Então, se você está começando, eu indico sempre trabalhar com 1 ou 2 tamanhos, um pequeno e um grande, porque assim você consegue atingir todos os públicos. Se você quer trabalhar com um único tamanho, o tamanho que eu indico é o aro 18 ou o aro 20, porque é um bolinho médio que serve aí uma família muito bem e faz com que ela fique aí com vontade de comprar ainda mais. Então, quais são os tamanhos que eu trabalho hoje em dia? O aro 14, o aro 18 e o aro 20. E agora a gente está inserindo também o aro 22, então vão ser 4 tamanhos. Mas quando eu comecei, trabalhava apenas com aro 20 e vendia muito bem. Então fica aí essa dica, selecione aros que vocês consigam trabalhar de forma prática e consigam produzir bastante, porque assim vocês não vão precisar de um investimento tão alto no começo. Vocês apenas podem trabalhar com apenas um tamanho e isso vai fazer com que vocês consigam produzir em larga escala, tá bom? E outra coisa que eu acho muito interessante falar aqui pra vocês, Carol, o meu bolo de cenoura tá ficando escurinho. Por que que isso acontece? A questão do bolo de cenoura, eu acho que ela permite ali várias dúvidas que você pode vir a ter. Primeiro, tem essa questão do bolo ficar mais escurinho. Outra dúvida que eu acho muito pertinente, que eu nem ia trazer aqui, mas eu lembrei, quero falar, é porque tem muita gente que tenta fazer o bolo de cenoura, mas ele não consegue. E por que é que isso acontece, né? Geralmente a gente tenta fazer o bolo de cenoura e tem lá na receita 3 cenouras, 4 cenouras. E aí a gente faz e acaba solando. Por que é que isso acontece? Bolo de cenoura é um dos poucos bolos que, assim, eu sempre indico você fazer bolos utilizando peso de medidas em gramas, porque aí todos os seus bolos vão sair padronizados. Mas o bolo de cenoura é um dos únicos bolos que não tem outra saída além de fazer dessa forma. Por quê? Porque a cenoura ela é rica em fibras. Então não tem como você dimensionar, a receita vai pegar uma cenoura, porque nem todas as cenouras são do mesmo tamanho. Então você tem a cenoura pequena, a cenoura média, a cenoura grande, e você não consegue padronizar isso de uma forma com que sempre que você faça um bolo vai pegar exatamente uma cenoura, porque elas sempre vão ter pesos e tamanhos diferentes. Então acaba mudando o percentual de fibras do seu bolo, e isso faz com que ele sole. Se a cenoura é muito rica em fibras, se você exagerar na cenoura, o seu bolo vai ficar solado, pesado, ele não vai nem crescer. Então é interessante que você use sim a balança na hora de fazer esse tipo de bolo. E por que que eles ficam mais escurinhos alguns? Isso depende muito da cenoura em si. Carol, como assim? Se o meu bolo ficar um pouco mais escurinho, ele vai ficar ruim? Não, ele tem que ficar exatamente a mesma coisa, o que vai mudar mesmo é a coloração. E por que que isso acontece? Porque tem as cenouras que são mais laranjinhas, ou seja, mais madurinhas, e tem aquelas cenouras que elas estão mais verdinhas.
E tanto que quando você abre uma cenoura mais verdinha, você vai ver que aquele centro dela, ele é sim um pouco mais verdinho. Isso vai mudar a coloração do seu bolo, porque no lugar dele ficar aquele laranjão bem aberto, ele fica ali um laranja um pouco mais fechado e às vezes fica tendendo até um pouco ao verde musgo. Isso acontece por conta da coloração da própria cenoura. Então, se você quiser evitar isso, procura sempre trabalhar com as cenouras mais madurinhas, quanto mais laranjinhas, melhor, porque isso vai trazer uma coloração mais bonita para o seu bolo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Tentei trazer várias dicas aqui, segredinhos que eu sei que vão fazer toda a diferença na produção de vocês. E se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, já deixa o seu joinha e até a nossa próxima aulinha.